Olá, boa noite, queridos irmãos. Para nós aqui do IGES é uma grande satisfação poder dar início aqui a mais esse encontro, a mais um programa, a mais uma live, para tratar de temas relevantes para o nosso dia a dia, temas relevantes para a nossa existência mesmo, e, como é sempre, né, comum aqui no IGES, temas atualíssimos que muito nos interessam. Hoje o nosso tema é Espiritismo e a Política, e como é que nós podemos interpretar as questões políticas sob o ponto de vista do Espiritismo e entender, o Espiritismo tem alguma opinião sobre a política? O que o Espiritismo pode nos enriquecer nessa questão, né? Bom, eu não vou estar sozinho nessa discussão aqui hoje, né, nesse debate aqui hoje, nesse estudo. Eu vou contar com dois grandes amigos, dois grandes irmãos de doutrina que vão compartilhar esse espaço aqui conosco, né? Eu já vou aproveitar para chamar o meu primeiro convidado de hoje, nosso primeiro convidado, que é o Arthur Azevedo, que vai estar conosco aqui nesse diálogo. Boa noite, Arthur. Tudo bem contigo, meu irmão? Boa noite, Juliano. Uma satisfação estarmos aqui tratando desse tema aí tão importante, tão atual, né? Uma vez que estamos próximos aí de uma data importante para o nosso país. Uma alegria muito grande estar aqui com você. Beleza. Você está um pouquinho longe da gente, né, Arthur? Tô aqui em Niterói, no estado do Rio. Olha que satisfação, gente. Muito bom. Gente, para quem não conhece o Arthur, ele já é um grande amigo do IGES, ele está com a gente já há um bom tempo, né? E ele é um espírita já de longa data, desde 1984, né? Ele iniciou ali na doutrina espírita, lá em Nova Friburgo, né, Arthur? Isso. É. E depois ele foi atuando na mocidade espírita com 22 anos e foi evangelizador, né, do grupo de apoio ao menor, né, que hoje é a Casa de Batuíra, né, e a unidade Exatamente. do Lar Fabiano de Cristo, né. Tá aí, Perfeito. trabalhando em São Gonçalo, né, também ainda também, né, Arthur, muito trabalho, né, da doutrina espírita. Realmente a seara é bastante grande, né, Juliano? O que não falta é trabalho, basta um pouquinho só de disposição para isso. Ah, graças a Deus, né? Graças a Deus a doutrina tem um campo muito vasto para ser aplicado aí, Muito. né, e vivenciado, né? Eu acho isso muito, muito rico. Verdade. E o nosso outro convidado de hoje, que vai estar conosco aqui nesse espaço, que é o Adriano Máximo. Adriano, vamos lá. E aí, meus amigos? Que bom estar com vocês aqui nesse momento, né? Parece que meu áudio está atrasado, enfim, não sei, mas vocês vão me dando um feedback aqui, porque a minha internet parece. E aqui em Goiânia está chovendo, né? O Juliano está aqui em Goiânia também, não sei se está chovendo aí na região do Juliano. E cai uma gota de água aqui em Goiânia, tudo para de funcionar direito, né? Energia elétrica acaba, internet também. Olha, para Mas mim nós aqui seu vamos. áudio está perfeito, viu, Adriano? Tá perfeito? Tá Então tá tudo bom. bom, Mas a gente vai fazer aqui o possível para que dê tudo certo. E assim, eu gosto de uma brincadeira, né? Quando eu fui convidado pelo Juliano e a Carla para participar dessa live, né? Eles me passaram o tema e eu falei assim: vocês não são meus amigos, não, né? Vocês vão me colocar nessa. Mas é isso aí. É um tema que a gente sabe que não é fácil, é um tema espinhoso, né? Mas que a gente vai tentar tratar aí com a maior seriedade e a maior honestidade intelectual possível. Muito bom, Adriano. Bom, gente, o Adriano é a pessoa que tem que estar com a gente aqui, né? O Adriano, ele é o presidente do IGES atualmente, né? O Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Ele também é presidente do Grupo Espírita Fonte Viva e das Obras Sociais Fonte Viva. E ainda é vice-presidente do Comitê Goiano da Cidadania em Defesa da Vida e contra o Aborto. Né? Então, ele também tem muita experiência, muita história para contar, muito conhecimento para compartilhar conosco aqui, né? E eu aqui, que já sou também figurinha carimbada aqui no IGES, né? Estou aqui sempre, né? Meu nome é Juliano, eu estou trabalhando na FEEGO atualmente, né? Trabalhador de lá. Estou na Academia Espírita de Letras também, sou pesquisador, sou escritor. E também estou tentando aqui, né, contribuir um pouquinho com essa temática, que não é uma temática simples. Deveria ser mais simples, deveria já ser uma temática já amadurecida, mas ainda está nesse processo, né? Bom, então eu gostaria de convidar aqui o Adriano para fazer essa prece de abertura para nós, para a espiritualidade já ir nos iluminando aqui a nós e aos nossos irmãos espíritas que nos assistem nesse momento, né? É isso aí. Eu vou pedir então que todos nós fechemos os nossos olhos, nós três que nos encontramos aqui nessa sala virtual e todo mundo que está nos acompanhando. Fica então esse convite para esse momento de concentração, de nos voltarmos a Jesus, pedir que o Divino Amigo possa estar conosco neste momento, nos amparando e nos intuindo, pedindo que a espiritualidade amiga possa estar nos protegendo,
de toda a influência que porventura esteja tentando nos atrapalhar neste momento tão sublime que é falar da doutrina espírita. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar todos os nossos lares, que o Senhor possa derramar uma chuva de bênçãos nos nossos lares e que nós sejamos todos envolvidos com essas energias maravilhosas que vêm de Ti, que vêm direto do Teu coração. Muito obrigado por tudo, graças te damos, que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Bom, vamos lá então, né? Eu vou fazer uma breve introdução ao tema, antes da gente entrar na parte doutrinária. Eu acho interessante a gente contextualizar essa questão política da atualidade aqui no Brasil, né? Realmente, a gente tem observado algumas transformações bastante presentes, bastante sistemáticas nesses últimos anos, né? O quanto que a polaridade política, ela se acentuou, não só no Brasil, né, mas em várias partes do mundo, né? E eu penso que realmente a nossa visão da política, ela realmente se modificou. Eu acho que esse ano 2022 tem sido um ano especialíssimo para a gente amadurecer como a gente não só faz política, mas como a gente enxerga a política, né? Muitos fatores atualmente, e aí, se você, Adriano ou Arthur, quiser complementar, quiser fazer uma correção do que eu vou falar, vocês podem ficar à vontade, tá? Mas, pelo menos a gente percebe historicamente, né, o quanto que a Revolução Francesa ela ainda deixa marcas muito profundas na política ocidental. Quando a gente teve em 1789 essa revolução e nós tínhamos aqueles grupos muito fortes, né, girondinos e jacobinos, que foram o embrião do que a gente tem hoje, né, os jacobinos como esquerda, os girondinos como os movimentos de direita, né, foi o embrião daquela época e que lançou no mundo, né, essa visão, uma visão dos jacobinos, né, uma visão aliada muito ali à população de maneira geral, né, ao povo que às vezes que sofria uma visão revolucionária, e os girondinos que tinham uma visão um pouco mais conciliadora, né, do tipo, não precisamos revolucionar e destruir o que já é feito, vamos tentar alinhar, vamos tentar conversar, dialogar, unir forças, né, e aí hoje isso se desdobrou de várias formas, né. Os ideais da Revolução Francesa, eles se transformaram, se expandiram e foram aplicados de tantas maneiras, algumas deram mais certo, outras não deram tão certo, né, a gente viu isso muito na atualidade, o século XX soube explorar muito bem os ideais da Revolução Francesa, quando a gente tem, por exemplo, as palavras, né, fraternidade, igualdade, liberdade, né, o que se transformou isso na atualidade, né, quer dizer, nós vimos durante o século XX muitos movimentos que buscaram elevar esses ideais e distorceram eles muito, né, quer dizer, quando a gente vê, por exemplo, o caso da Alemanha nazista, aquilo foi extraído do ideal de fraternidade da Revolução Francesa, não era ideia de se transformar num movimento destrutivo do mundo, mas se transformou naquilo, foi uma distorção, né, o ideal de igualdade, que ele foi o cerne do que a gente viu Marx fazer e se transformou no socialismo, né, soviético, né, esse ideal de igualdade, né, de igualdade para todo mundo, né, e ideias que foram caindo durante o século XX, né, e o ideal de liberdade, né, que hoje a gente tem isso muito forte, né, o ideal libertário que a gente tem hoje, né, quer dizer, o livre mercado, os ideais que a gente tem, o que o capitalismo encaixou dentro, né, todos esses ideais de liberdade. E, enfim, a gente tem no Brasil um panorama que ele não é um panorama exatamente exclusivo nosso, mas é um panorama que ele foi se construindo aqui, não só por ser uma nação jovem, mas porque aqui nós tivemos ao longo de toda a nossa história, após o fim do reinado, governos muito populistas, governos muito diretamente conectados ao povo, que falavam diretamente ao povo, se tornaram figuras fortes, né? Tanto que hoje a gente olha para o nosso passado, a gente tem dificuldade de identificar qual presidente que tinha um alinhamento político X ou alinhamento político Y, a gente não tinha muito essa cultura, né, de votar em ideal político. A gente tinha, mas era essa história de votar na pessoa que a gente achava mais legal, que parecia que tinha uma proposta boa para nós, né, ou mais simpático, ou que parecia mais honesto, ou proporcionaria mais coisa para as pessoas, né. E aí hoje a gente vai acompanhando essa evolução e hoje parece que as legendas estão falando muito mais forte que os candidatos, né? Hoje dificilmente nós olhamos para um candidato sem tentar olhar se ele é de esquerda, se ele é de direita, qual que é o alinhamento político dele. Então houve uma maturidade, né? Hoje percebe-se claramente que uma coisa que já acontece nos Estados Unidos há muito tempo, né? Tem a divisão lá entre republicanos e democratas, né? Que entre aspas, né? Um tipo de esquerda e de direita. E hoje a gente vê isso se reproduzindo no Brasil muito forte. Quer dizer, voto no candidato, mas ele representa o quê? Qual o ideal que ele representa? Então,
está um momento muito propício para a gente falar de ideal. Nunca esteve um momento tão propício para a gente tratar do ideal da política, do ideal que o candidato representa e do ideal espírita nessa questão toda, né? Eu acho que está um momento muito gostoso para a gente tratar desse assunto, né? Embora, claro, seja um assunto polêmico, né? O espiritismo tem muito a contribuir. Como nós falávamos aqui antes da live iniciar, o espiritismo, ele embora não tenha polaridade política, porque o espiritismo não pode ter polaridade política, porque toda polaridade política é uma polaridade humana, ligada a nós, aqui, aos nossos problemas terrenos. Mas isso não quer dizer que o espiritismo não tenha uma opinião política a respeito do que poderia ser melhor, ou poderia ser não tão bom, né, a respeito disso, não é verdade? Então é isso, gente. Então, começo eu, Arthur? Pode começar. Então vamos lá, eu vou fazer algumas considerações, e aí, abrindo aí para vocês, né, qualquer complemento, qualquer correção a ser feita, por favor, fique à vontade. Eu tenho um receio muito grande quando nós tratamos da questão política dentro da casa espírita ou dentro do movimento espírita. O próprio Kardec já havia nos dado essa diretriz na Revista Espírita de 1862, né, quando ele fala: devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral. Vou até repetir essa parte, que ela é fundamental, né? Induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, despertar suscetibilidades e desconfianças. Também não vos deixeis cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral, quando ela for boa. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar, eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Eu vou até repetir essa parte final também, que ela é fundamental também. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Então, assim, para mim, Kardec aqui ele já define essa questão, né? Apesar de que nós sabemos que a própria doutrina, em alguns pontos, e possivelmente nós vamos abordá-los aqui, ela nos traz alguns esclarecimentos em relação até a questões ideológicas, né? Que nós precisamos estar atentos. Nós, no caso aqui, o que o Juliano e a Carla que bolaram, né, essa live, aliás, um abraço para a Carla, né, Juliano, não pôde participar hoje, que ela teve até um problema de saúde de última hora, um abração para ela e melhoras, está tudo tranquilo, não é nada demais, mas uma situação que, infelizmente, a afastou da live de hoje. Então, essa live foi uma concebida, né, a ideia foi concebida pelo Juliano e pela Carla. Eu acredito que para nós falarmos, esclarecermos, né, trocarmos ideias aqui acerca dessa questão dessa mistura que pode ser explosiva, né, espiritismo e política. Tratar de forma teórica uma abordagem do que vem a ser política à luz do espiritismo, enfim, talvez até a gente consiga fazer, mas assim, a linha é muito tênue, né? Para a gente, infelizmente, assim, deixar a discussão descambar para outro lado que não vai agregar absolutamente nada. Porque, como o Juliano colocou aí, todas as pessoas têm as suas preferências, inclusive as suas preferências políticas e ideológicas, então a gente corre um risco muito grande de trazer esses dissabores para a casa espírita, para o movimento espírita, abordando essas questões políticas partidárias e tomando partido dentro da casa espírita ou do movimento espírita de A, B ou C. Acho que a gente tem que se posicionar,
em relação ao que a gente acredita, principalmente que seja prejudicial, né? Também, possivelmente, nós vamos tratar disso aqui, porque nós estamos enxergando aí uma tentativa de trazer ideologia para dentro do espiritismo, que é muitíssimo perigoso. Eu acho que esse alerta aí de Kardec tem muito a ver com isso, né? A gente está vendo isso acontecer na doutrina espírita, a gente está vendo isso acontecer, já vem acontecendo na Igreja Católica também há muito tempo, através da teologia da libertação, enfim. Então, é muito complicado, isso é muito complicado. A gente tem que estar muito atento, a gente precisa se informar. Aliás, a doutrina espírita nos fala, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, a gente precisa se informar, né? Tanto as coisas da doutrina espírita, que são, para nós, são primordiais, mas a gente precisa entender o mundo que nós estamos vivendo, o contexto que nós estamos vivendo. Aliás, os centros de estudo do plano espiritual, né? Você tem ali Memórias de um Suicida, você tem obras de André Luiz que tratam dos centros de estudo do mundo espiritual, e eles estudam lá coisas que a gente estuda aqui, temas e matérias, né, que a gente estuda aqui nas nossas universidades, né, história, filosofia, moral, enfim. Então a gente precisa entender o contexto onde nós estamos mergulhados, né? Sede mansos como os pombos, mas prudentes como as serpentes. Se nós não tivermos conhecimento, nós vamos ser facilmente enganados. Nós vamos ser facilmente enganados, facilmente ludibriados. Porque tem muito discurso bonito, bem construído, né? Com base em uma suposta fraternidade, mas que de fraternidade não tem nada. Quando a gente passa a estudar todos esses movimentos ideológicos, né? A gente passa a ficar até meio assustado, né? Eu acho que eu era um analfabeto geopolítico, tá? Confesso, analfabeto. Até 2015, 2016, eu era um analfabeto. Quando você tem aquele clique, aquele estalo, que você vê que algumas coisas estão estranhas e não estão se encaixando, e você passa a estudar esses movimentos, é assustador, né? E o grande problema é que a gente nota que a maioria das pessoas, a maioria, por exemplo, vamos falar da doutrina espírita, do movimento espírita, a maioria das pessoas não estudam, né, não se informam acerca disso, e ficam à mercê, né, aí muito, muito suscetíveis a serem influenciadas por correntes de pensamento que nada tem a ver com a doutrina espírita. É bom a gente deixar isso bem claro, nada tem a ver com a doutrina espírita. Então, assim, ficam aí essas considerações iniciais, né? A minha fala, os meus posicionamentos, não só nessa live, mas em outras, nas casas espíritas, no movimento espírita, quando surge esse tema, não são de confronto, mas nós precisamos nos posicionar. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Escuto muito espírita falar assim, reza que passa. Se você ficar parado rezando, as pessoas que querem o mal da doutrina espírita vão te atropelar. A gente precisa pedir e obtereis, né? Só que também tem o buscar e achareis. O buscar e agir, né? Então nós precisamos agir no propósito de defender a doutrina espírita. Vocês imaginam se Kardec ficasse no reza que passa? Ora, nós não teríamos a doutrina espírita aqui hoje, nós não estaríamos falando de espiritismo, né? Porque ele seria atropelado, né? Kardec foi firme, foi pacífico, ordeiro, mas foi firme nos seus posicionamentos. Se ele não tivesse sido firme nos seus posicionamentos, se ele não tivesse enfrentado todas as dificuldades que ele enfrentou, como eu disse, talvez não teríamos aqui a doutrina espírita para nos auxiliar e nos consolar, como a gente tem hoje, graças a Deus. É isso mesmo, Adriano. Antes de passar a palavra para você, Arthur, deixa eu só fazer um comentário aqui. Lembrando para os nossos irmãos que estão conosco aqui nesse momento, né, nos assistindo, que nós vamos trazer muita fonte doutrinária que traz muita visão interessante da espiritualidade sobre esse tema, né? Quer dizer, nós selecionamos durante essa semana, o Adriano contribuiu muito conosco com isso aí, sabe? Trouxe muitas passagens de Leon Denis, de Emmanuel,
do próprio Allan Kardec, né, Humberto de Campos, que traz uma visão de uma direção que pode ser uma direção prejudicial para nós, que somos cristãos e espíritos, que estamos querendo empreender melhor, né, e que pode nos direcionar essa compreensão. Não vamos ficar só no bate-papo aqui, não, gente. Agora a gente vai entrar na questão doutrinária. E eu também quero mandar um abraço aí para os nossos irmãos que estão nos assistindo aqui, né? Estamos hoje com a Lili Fará, estamos com o Marcos Carvalho, que é um amigão de longa data, está sempre com a gente aí, né? Esses dois aí. E estamos com a Carmela, estamos com o Robson Reis, que já mandaram mensagem para a gente aqui no chat, né? O Robson é um grande amigo, mandar um abraço para ele aí, Robson, que está nos assistindo. É isso aí. Lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer um complemento, um comentário, gente, vamos ficar à vontade. Aqui o bate-papo aqui é para todo mundo, não é só para nós três, não. Se alguém lembrar de alguma coisa, uma passagem doutrinária, quiser contribuir, ou uma notícia, ou quiser tirar uma dúvida, gente, tá na hora. E vamos usar o chat aí para isso. Aliás, né, eu preciso fazer um complemento para não ser injusto, né? A Lili está aqui, a Lili faz parte do trabalho do IGESE, ela contribui muito com o IGESE, né? Ela e a Camila, a filha dela, a Camilinha também contribui demais com o nosso trabalho. O Marcos Carvalho sempre está conosco, prestigiando aí as nossas lives. E a Carmela também, Carmela está sempre conosco aí. Então, agradecê-los aí por estarem juntos com a gente aí dessa empreitada aqui dessa noite. Muito bom, pessoal. Eu, aproveitando aí o ensejo, né, possivelmente vocês também se recordaram de duas passagens, digamos assim, dois escritos. O primeiro que eu me recordo aqui, que eu estava separando nesse meio tempo, é do livro Viagem Espírita, em 1862, inclusive lá no meu canal nós temos estudado esse livro, em que Kardec nos diz o seguinte: o objetivo da sociedade, no caso o Centro Espírita, né, é o estudo da ciência espírita, principalmente no que concerne à sua aplicação à moral e ao conhecimento do mundo invisível. As questões políticas e de economia social lhes são interditas, bem como as controvérsias religiosas. Então, a gente vê claramente o pensamento de Allan Kardec, muito contrariamente ao que muitos querem e andam postulando por aí, que é o de tentar posicionar Allan Kardec como alguém que defendia determinadas ideologias, determinados ideários de conotação política, né? Então, isso é uma estratégia que nós temos que ter muito cuidado. Outra personalidade, digamos assim, que nos é muito cara e que vem sendo colocada aí também como um outro revolucionário é a própria figura de Jesus de Nazaré. Muitos o consideram, né, e espalham a ideia, tentam passar a ideia de que Jesus Cristo era um revolucionário que estava mais interessado ali em derrubar o governo romano, né, o Império Romano, ou aquele pequeno governo que havia ali na sua região, que, enquanto seu interesse era completamente distinto disso aí, era de libertar as almas, os espíritos, e não estar envolvido em questões que ele sabia muito bem que seriam resolvidas de uma hora para outra, né? Então, isso realmente é muito perigoso, há muito a ser dito a respeito disso, e eu vou aproveitar também o ensejo para fazer um outro recorte aqui de Allan Kardec. Acabei perdendo aqui porque meu WhatsApp está um pouquinho longo, Aliás, nem era de Allan Kardec, era de Herculano Pires, mas daqui a pouco eu vou voltar com isso daí. Acabei perdendo aqui o meu WhatsApp, o web WhatsApp está um pouquinho estranho. Mas o que eu poderia dizer, assim, é que é uma temática muito ampla, né, que exige, inclusive, um conhecimento, assim como o Adriano estava falando há pouco, de um conhecimento muito vasto de história, né, de geopolítica, enfim, várias questões, e que, por vezes, as pessoas, por desconhecerem alguns pontos, né, desconhecerem bem, não terem aprofundamento nessas matérias, acabam sendo facilmente envolvidos por certos discursos, né, que procuram com uma capa muito bonita, né, com frases muito pomposas, né, denotando uma intenção muito elevada, mas que, na verdade, está escondendo, esconde, na maioria das vezes, interesses outros. Interesses esses que acabam, na grande maioria das vezes, descambando para um totalitarismo, para uma falta de liberdade,
né, para justamente a proibição de que o outro pense diferente, né? Então, é muito perigoso isso, nós estamos vendo isso muito claramente em alguns países do mundo, como na China, por exemplo, onde nós temos um partido único, na Coreia do Norte, a mesma coisa, aqui pertinho, na Venezuela, né, um regime totalmente tirânico, né, e que tem levado as economias desses países à total ruína. A China só não foi ainda à ruína porque adotou um sistema econômico liberal no que tange ao comércio, no que tange ao relacionamento com os outros países. No entanto, politicamente, em relação à própria liberdade que as pessoas têm de se expressarem, é um regime totalmente ditatorial. Inclusive, a internet é totalmente censurada, os meios de comunicação passam por controle, por censura do Partido Comunista chinês. Então, são coisas que, por vezes, as pessoas não têm conhecimento, e o pior, às vezes não têm conhecimento porque acabam lendo coisas. Por exemplo, os jornais hoje praticamente não falam disso porque estão aliados a uma corrente de pensamento que faz com que eles adotem um discurso, né, assim, não divulguem completamente a notícia, né, não divulguem a realidade como ela é, em função de alguns interesses. Então, perceba que nós estamos aí realmente numa luta de Davi contra Golias. Tem também o sistema educacional, que não tem ajudado em nada, né? Porque os jovens, desde eternidade, já são meio que conduzidos a uma determinada maneira de pensar, e na faculdade, principalmente as faculdades públicas, isso tem piorado bastante. Eu, como professor e também ex-aluno, né, pude constatar isso muito bem, sendo que o curso que eu fiz, né, um dos cursos foi de Relações Internacionais, e a gente via bastante isso, né? Na área de humanas, a gente percebe que há uma grande interferência. O que não haveria problema se desse espaços ao posicionamento divergente. Porque, como bem disse o Adriano, o problema não é termos pensamentos divergentes. O problema é quando um pensamento tenta tolher a liberdade de expressão de outro. E o que nós estamos vendo aí é que essas ideologias têm tolhido, inclusive, a liberdade de culto em alguns países, né? Certas religiões, principalmente a de matriz cristã, têm sido perseguidas em função desses radicalismos. Então, isso é muito preocupante, e quando a gente analisa a conjuntura política do Brasil, a gente teme que, dependendo das escolhas que o povo brasileiro venha a tomar, que isso atinge o nosso próprio movimento espírita, porque daqui a pouco nós teremos a nossa liberdade de expressão, de pensamento tolhida, porque alguns se acham detentores exclusivos da verdade, e todos aqueles que não pensam como eles são chamados de fascistas, de genocidas, enfim, todos os termos fortíssimos que geralmente aplicam para demonizar aqueles que não pensam como eles. Então, isso é uma questão realmente muito perigosa, no meu modo de entender, respeitando, obviamente, quem pensa o contrário, e, né, sempre colocamos aí a possibilidade de estarmos equivocados. Deus queira que estejamos. Arthur, realmente você tocou num ponto muito interessante, né? Realmente a gente tem visto no Brasil uma ignorância de um tamanho que a gente fica até assustado. Quer dizer, usar palavras como essas, né? Genocida, fascista. Quer dizer, são palavras tão fortes que têm uma representação histórica tão precisa, e as pessoas estão gastando isso aí como se fosse uma palavra qualquer, como se não tivesse significado nenhum, né? Eu acho que falta dicionário no Brasil. Você falou muito bem dessa questão da educação, né? Nós mal sabemos o que estamos falando, né? Gente, vocês foram falando, eu fui ficando assim, pensando tanta coisa, lembrando de tanta coisa. Achei muito legal quando o Adriano foi falar desse problema de religião e política, né? Gente, nós temos tantos exemplos ao longo do século XX de que isso não deu certo. E aí hoje fica parecendo assim que é uma novidade, né? Um caso que eu acho que foi um caso muito grave foi o que aconteceu na própria Alemanha nazista com a Igreja Católica e o nazismo, né? Quer dizer, no início ali, a Igreja Católica achou até interessante aquilo ali, culpar os judeus por alguma coisa, né? Como se fosse uma dívida histórica dos judeus, né? O que estava acontecendo ali naquele momento, essa cobrança dessa dívida histórica, né? Até a Igreja entendeu o que estava acontecendo, né? Então a gente viu que realmente foi uma aliança que não deu muito certo. Quando de repente a religião apoia a política, ela vai errar junto com a política. Vai acertar junto onde acertar, mas vai errar junto onde errar, e a gente não quer errar. A gente quer acertar. Juliano, só fazer uma observação em cima disso que você está falando, que foi perfeito a sua colocação.
é aquilo que eu estava falando, né? Nossa, olha que releitura legal do nosso entendimento, que bacana, que lindo, vem para cá, né? O problema é que depois essa força se vira contra a própria religião, os próprios religiosos, que embarcam nessa talvez por desconhecimento, né? Então é Exatamente. preciso que a gente entenda o mundo no qual nós estamos inseridos, porque senão seremos presas fáceis. E um outro exemplo que também ficou muito claro também foi quando a União Soviética se tornou socialista. Teve um racha na Igreja Católica. Ficou uma igreja lá, ortodoxa, que se separou da igreja ocidental aqui, nossa, né? Quer dizer, era a mesma igreja, mas de repente eles quebraram em duas igrejas. Quer dizer, a gente está vendo o espiritismo, o embrião disso acontecendo no espiritismo, que assusta muita gente. Quando você vê assim um grupo dizer o seguinte, nós somos espíritas de esquerda, e as reuniões deles têm bandeiras vermelhas, exaltando esse ou aquele candidato, e agora, não, vocês agora são os de direita, nós somos de esquerda, e ele criou uma cisão, que isso é ridículo. Sim. Então, quer dizer, o espírita de esquerda e de direita tem tudo, menos espiritismo ali. Pode ter qualquer outro tipo de coisa, menos espiritismo. Exatamente. E aí já entro no que o Arthur disse. Eu achei belíssima a exposição do Arthur, porque ele lembrou para a gente o seguinte: Jesus foi revolucionário, mas espera aí, não foi Jesus que disse o seguinte: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Ou seja, eles estão lá, não quero que de César dá para todo mundo, não vou tirar de César para dar para todo mundo, não. Eu não quero pegar nada de César, não quero pegar nada de César. César está lá, respeito o César e eu vou respeitar Deus. Né, cada um na sua posição, né, cada um na sua colocação, na sua importância, né? Então, quer dizer, é uma revolução, mas em que sentido, né? É uma revolução moral, não é uma revolução armada, não é uma revolução de domínio, né? Muito pelo contrário, né? Quer dizer, é um chamamento individual que Jesus queria, né? Quer dizer, cada um de nós vamos fazer a nossa parte, cada um de nós vamos tentar respeitar as instituições, vamos tentar entender essas instituições, nosso papel junto a essas instituições, né? Quer dizer, Jesus tinha um papel muito conciliador, embora seja um papel robusto, empreendedor, mas também era um papel conciliador, né? Para poder reunir todos aqueles ideais em torno de uma mesma filosofia de vida, de amor, né? De progresso, de compartilhamento, né? E tudo. Agora, eu lembro também um outro ponto que pode até refrescar um pouco mais assim essa discussão. A doutrina espírita, a gente sabe que ela tem bases doutrinárias que são bases divinas, leis divinas que nos regem, que são fundamentadas em experiências, né, que Jesus vivenciou, em situações que Jesus ele experimentou nas suas existências, nos trouxe esse cabedal de conhecimento através do Espiritismo, né? E a gente viu o Espiritismo, essas bases fixas, parece que com o passar do tempo, parece que elas vão se encaixando mais ou menos. Aí essas bases divinas, parece que com o passar do tempo, parece que a gente sente que essas bases, parece que elas se encaixam em determinada época, parece mais com posicionamento, parece que em outra época se encaixa mais com outro posicionamento, né? O caso, por exemplo, que teve lá na própria época do Bezerra de Menezes, né? Bezerra, ele tinha uma visão, mesmo porque a Lei Áurea tinha sido proclamada há muito pouco tempo, né? Quando ele assumiu a presidência da FEB, né? Então houve uma visão do Bezerra de que era necessário o espiritismo atender o lado social. E o espiritismo cresceu muito nesse aspecto, né, de justiça social, de atender as demandas do povo, né, e cesta, e sopa, e preocupado com a caridade material, né, num primeiro plano, devido a uma situação muito, muito local, né, muito daquela época, né. Mas aí o mundo avançou, o espiritismo avançou. Hoje eu olho para o espiritismo, parece que ele já não se encaixa muito nessa visão mais do Bezerra, assim, parece que a coisa se multiplicou, ampliou, né, a visão espírita, né, e parece que essa visão estava muito limitada naquela época, né, finalzinho do século XIX, parece que a visão hoje é muito maior, parece que os ideais se transformaram nesse tempo, né, parece que o espiritismo não está mais tão encaixado nessa visão. Vocês entendem esse tipo de pensamento? Vai lá, Arthur. Realmente dá para entender, tudo progride, né? E conforme também a época, né? Cada época tem as suas exigências, as suas demandas, o seu modo de pensar, então é natural, né? Que nós, enquanto cidadãos, entendamos que a caridade material, ela se faz necessária para atender às necessidades mais prementes, mais urgentes, e também, obviamente, entendemos, não somos insensíveis a isso, que se faz necessário maiores ajustes, principalmente num país complexo como o Brasil, para que haja mais igualdade, né, social, para que haja mais a chamada justiça social, né, como se diz por aí.
em relação à distribuição da riqueza, mas o problema é que, por vezes, nós acabamos culpando as coisas erradas, né? Nós acabamos buscando os responsáveis errados, porque nas mesmas pessoas que querem mais justiça social, mais igualdade, principalmente econômica, são justamente aquelas pessoas que defendem modelos que jamais ofereceram igualdade e justiça social. Muito pelo contrário, todos aqueles movimentos ideológicos que tiveram essa bandeira, acabaram forçando seus povos às mais extremas necessidades. Nós acabamos de mencionar alguns deles, né? Como, né, dos países vizinhos aqui, nós temos visto isso, que esses indivíduos que com essa linha ideológica quando chegam ao poder, eles simplesmente levam as suas economias a uma total falência, digamos assim, né? Enquanto que, por exemplo, os países liberais, os países onde o comércio é livre, onde se há maior liberdade econômica, incentiva ao empreendedorismo, são aqueles que mais crescem, né, mais produzem riquezas e que, naturalmente, havendo uma produção maior de riquezas, o povo todo vai se beneficiar. Então, isso se dá de uma maneira praticamente que natural, enquanto que uns querem fazer isso de maneira forçada. Forçada como? Simplesmente fazendo como Robin Hood fazia, tirava dos ricos para dar para os pobres. Só que isso não funciona, inclusive isso está na própria doutrina espírita, que se nós dividíssemos a riqueza, dessemos um quinhão igual para todos, depois de um certo tempo, uns teriam muito mais, porque conseguiriam aplicar muito melhor esses recursos, e outros não teriam nada, porque não sabem aplicar os recursos, não têm os talentos necessários, não desenvolvem esses talentos necessários. Então, acaba se tornando uma injustiça você igualar todo mundo, sendo que as pessoas são diferentes. As pessoas, umas são mais esforçadas, outras são menos esforçadas. Umas gostam mais de trabalhar, outras não querem, digamos assim, saber de trabalho, né? Não querem estudar, não querem se aperfeiçoar. Então, normalmente, isso naturalmente vai acontecer, né? Então, realmente somos contra toda forçação, a toda coisa imposta, porque toda vez que isso ocorreu na história da humanidade, tivemos muitos derramamentos de sangue, tivemos uma série de problemas, e no final estava tudo destruído, né? E o problema não foi resolvido. Então, preciso muito cuidado com essas bandeiras que se dizem muito fraternas, muito preocupadas com os necessitados, mas que, na verdade, estão encobrindo, como disse anteriormente, um mero interesse para alcançar o poder com esse populismo, por vezes barato, né? Essa coisa que soa muito bem aos ouvidos, quase como um canto da sereia, mas que quando você vai ver, tal como acontece no mito da sereia, né? A sereia envolve, né, os marinheiros com aquele cântico lindo, os marinheiros chegam a se jogar no mar para, né, estar com a sereia, e no final acabam se afogando. E apenas para aproveitar aqui o ensejo, no livro Centro Espírita, de Herculano Pires, no capítulo 8, isso que nós estávamos procurando aqui nas nossas coisas, diz o seguinte: o espírita tem deveres específicos, que são os da fidelidade à doutrina, a preservação da sua pureza, evitando de desviá-la de seu objetivo exclusivamente espiritual. A política é campo terreno de disputas, intrigas, conflitos de toda ordem. Comprometer o espiritismo nessa área de discórdias em que fervem as paixões partidárias e ideológicas é levar para a área espírita as divergências mundanas, como vemos na história do passado e agora mesmo na história contemporânea, as inquietações e os desajustes do mundo. Juliano, eu queria só fazer uma observação, um complemento, dentro de tudo que vocês falaram aí agora. Qual é o propósito da doutrina espírita? Kardec é muito claro em relação a esse propósito, né? Aliás, vamos começar na prateleira de cima. Sim. Jesus veio trazer o que para nós? A lei de amor, né? Jesus veio nos ensinar a amar, tanto que ele resumiu tudo em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né?
E quando perguntaram para ele, mas como é que eu faço isso, né? Como é que eu ponho isso em prática? Aí ele contou lá a parábola do bom samaritano, né? Nos exemplificando o que é amar, né? Numa situação prática. Então, quando vocês até falaram aí, né? Tem essa questão do Jesus revolucionário. Não, Jesus... Até porque a ideia revolucionária é uma ideia de divisão, é uma ideia de ódio, é uma ideia de briga, de luta, né? Jesus não veio trazer isso para a gente, né? Ele veio nos ensinar a amar, né? Então, a começar de Jesus. Então, essa ideia do Jesus revolucionário já morre por aqui. E aí nós vamos pegar Kardec. Ele nos diz o quê? Que a doutrina espírita veio para nos tornar melhores, moralmente melhores, para nos transformar enquanto espíritos, né? Ora, e essa melhora, o Juliano pode até auxiliar o Adriano, mas é uma melhora, é uma transformação individual. Eu tenho que querer essa transformação. Porque se eu não quiser, não adianta o Juliano me auxiliar, não adianta o Arthur pegar no meu pé, não adianta, eu tenho que querer, né? A vida vai nos levar por caminhos que em algum momento vai ter o start que eu vou acordar né? E aí o auxílio do Juliano, o auxílio do Arthur vai ser fundamental para mim. Agora, é uma transformação individual. E o que vai melhorar o coletivo, o que vai melhorar a sociedade, é o conjunto das nossas transformações individuais. Não vai ter transformação coletiva com a varinha de condão. Isso não existe, né? Então a doutrina espírita nos traz o quê? Uma metodologia de transformação moral, né? Então a gente tem que pegar essa metodologia e aplicar na vida da gente, para que a gente consiga fazer essa transformação. Então é simples assim, é simples assim. E se nós estudarmos doutrina espírita de verdade, porque o que eu tenho percebido, Juliano, Arthur, é que tem assim muito espírita de palestra, que nunca abriu o livro dos espíritos, né? O que você é? Sou espírita. Então, nós precisamos estudar a doutrina espírita, porque se a gente estudar a doutrina espírita, muito do que a gente está falando aqui, e a gente tem um arcabouço aqui de doutrina para estar mostrando a todos em relação ao que a gente está falando, então, muito do que a gente já está falando aqui, você já fica protegido, porque a doutrina espírita já te mostrou, né? A doutrina espírita já te forneceu o escudo para que você tenha os seus cuidados, né? Para que você tenha aí o entendimento correto no sentido de, opa, essa ideia aqui, ela está chegando, mas ela tem bases, tem princípios contrários à doutrina espírita. Como é que eu vou misturar isso? Né? Então é importante esse alerta, que a gente precisa estudar mais Kardec, né? Principalmente Kardec, porque doutrina espírita, a base da doutrina espírita é Kardec, né? Nós temos obras complementares e tudo, mas nem Kardec a gente está estudando. Então precisamos estudar doutrina espírita. E Kardec nos disse, né? Não se aprende doutrina espírita a brincar. Então a gente precisa estudar seriamente a doutrina espírita, se a gente quiser ter o conhecimento necessário, né? Do buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Então a gente precisa buscar esse conhecimento espiritual, elevado, celestial, para que a gente tenha a tranquilidade e o equilíbrio, né, para tocar a nossa vida do jeito que precisa ser para que a gente consiga dar um passo de cada vez e nos melhorarmos a cada dia. Adriano, Arthur, muito boas essas colocações de vocês. Inclusive, vocês foram falando aí, fui selecionando alguns trechos da doutrina para a gente poder expor aqui, para não ficar só na nossa fala, para os nossos internautas e nossos irmãos poderem estudar em casa esse assunto. Foi falado aqui de justiça social, de igualdade, né? Mas cadê isso na doutrina? Eu separei aqui, inicialmente, uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 811. Olha que questão legal. Kardec pergunta, será possível
e já terá existido a igualdade absoluta de riquezas? Quer dizer, a proposta básica do comunismo é essa, né? Quer dizer, é a igualdade, né? Quer dizer, todo mundo ganhar igual, ou pelo menos parecido, todo mundo ter o mínimo, e ninguém ter muito mais do que o outro, né? Quer dizer, né? Esse equivalente, né? Olha o que os espíritos falam. Não, e nem é possível. Olha só. Quer dizer, é a quimera da busca por uma coisa que os espíritos já dizem de antemão. Nós não vamos conseguir igualdade social colocando o Estado para poder regular né, a nossa vida, regular as nossas relações, né? Aqui que os espíritos dizem, isso se opõe à diversidade de faculdades e caracteres, né? Quer dizer, se eu busco muita igualdade, eu começo a nivelar as pessoas, matar talentos e às vezes elevar aquele que ainda não está preparado. E aí Kardec insiste, olha, mas existem homens que julgam que a igualdade social, a igualdade das riquezas é o remédio dos males da sociedade. E os espíritos dizem, homens sistemáticos, ambiciosos e cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei um único problema, o egoísmo. Egoísmo. Tem mais. Simples assim. Simples assim. Exatamente. Depois esse assunto começa a voltar, sabe? Olha, esse assunto volta no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu separei aqui Ô, Juliano, e Kardec, convenhamos, né? Mais claro do que isso, eu acho que, assim, ele não mencionou nomes, né? Mas não tem como ser mais claro que isso, né? Não, é difícil, né? Quer dizer, a gente está insistindo numa coisa que está gerando só confusão e não vai gerar uma solução, né? Quer dizer, do ponto de vista doutrinário, desde o século XIX isso assim está muito claro, né? Olha o Evangelho, capítulo 16, item 8. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, porque não depende da vida atual, não é uma questão da vida atual. Aí Emmanuel complementa, só para encerrar essa parte doutrinária aqui, Emmanuel vai complementar o seguinte, quer ver? Eu separei uma questãozinha aqui dele. Deixa eu procurar aqui um minutinho, gente, que ele fala justamente sobre isso, sabe? Deixa eu só complementar. Pode falar. Falou do Evangelho aqui, né? Eu acho importante aqui essa parte, essa complementação. Aqui, muito importante. Por que não são igualmente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 16, item 8, por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, né, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuar essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres das aptidões. Que, supondo o possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido desse a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes cobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus concentra em certos pontos, repara que daí se expande em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Assim, gente, o duro é ter que ficar discutindo o óbvio. Eu leio essa passagem e, assim, qual a dúvida? Adriano, o que nos parece é que desenhar e explicar o desenho, né? Enfim. O que nos parece, Adriano, é que essas pessoas não entenderam, inclusive, ou não acreditam na reencarnação, né? Porque, tendo em vista a reencarnação, você consegue entender certos porquês dessas supostas injustiças. Obviamente que nós não devamos, com esse entendimento, deixar os nossos irmãos necessitados na penúria, desejar que eles morram de fome, não é nada disso. Mas, através da reencarnação, se explica por que alguém nasce na Etiópia e na Somália e outro nasce na Suíça ou na Dinamarca, né? E o engraçado é que esses indivíduos se irritam tanto, parecem se incomodar tanto com o mau uso das riquezas, enquanto deveriam saber que essas pessoas, né, que estão fazendo mau uso da riqueza, amanhã ou depois, possivelmente serão esses, né? Claro que vai depender de cada caso, a gente sabe disso, né? A gente só está aqui fazendo uma
uma questão hipotética, mas muito próxima da realidade, que é a seguinte: aquele que não usou bem as riquezas hoje vai expiar amanhã com a penúria, para justamente ele aprender. Não é uma punição, é uma questão pedagógica e educativa. Então, Exatamente. se tem irmãos nossos que estão hoje em dificuldades, nós temos sim que ajudar, temos que fazer de todo possível para minorar esse sofrimento, essas dificuldades, mas tem coisas que nós sabemos que são consequências de vidas anteriores, né? Então, se nós não acreditarmos nisso, realmente vai ter uma injustiça que, inclusive, vai fazer com que nós achemos que Deus é injusto. Poxa, mas que Deus é esse que coloca um indivíduo lá orando, nascendo na Suécia e outro nascendo no Paraguai? Né? É porque há Exatamente. necessidades diferentes, cada espírito experimenta uma necessidade de progresso diferente. Por vezes ele nasce na riqueza, outro na pobreza, às vezes nem é por inspiração, é justamente para ele estar em situações diferentes e ser posto à prova. A mesma coisa em relação a nascer homem ou mulher, a nascer, enfim, das diferenças todas que nós temos, que os espíritos têm que experimentar para o seu crescimento, não é, Juliano? Inclusive, Arthur, o que você falou, eu achei tão interessante, porque eu tinha separado uma questão que trata justamente desse assunto que você ventilou aí. Olha que Emmanuel, lá no livro Consolador, através da psicografia do Chico Xavier, o que ele fala na questão 55? A desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação. Olha aí. Quer dizer, temos que entender que cada um de nós, não devemos, na visão de Emmanuel, não é nos revoltarmos com a nossa posição que a gente nasceu na Terra, mas primeiramente, compreender o porquê é que talvez a gente tenha nascido dessa forma, qual que é o aprendizado que vem na nossa situação, para depois tentar reverter isso de uma maneira harmoniosa, não de uma maneira agressiva e violenta, né? Primeiramente, compreensão para depois ter transformação. Compreensão, transformação. E depois, ele ainda vem trazer uma opinião ainda mais forte. Olha o que Emmanuel diz. A concepção igualitária absoluta é um erro grave da sociologia. Quer dizer, essa visão de que a gente pode conseguir essa igualdade, né, e tal, né? Então, ele vem lançar essa luz nessa questão, né, para que a gente tente, né, converter isso de uma forma melhor para nós, né? Gente, eu queria parar um pouquinho para responder uma dúvida aqui do nosso irmão Robson Reis. O que vocês acham? Dá para pôr a pergunta dele na tela aí? Deixa eu ver aqui. Aí, ó, olha que pergunta interessante essa aqui, ó. Foi também um dos temas que nós separamos aí, né, Adriana? Algumas passagens, né? Que justamente trata dessa origem do nascimento do comunismo, né? Eu vou transmitir aqui as passagens que nós selecionamos sobre isso. Olha só o que o próprio Karl Marx fala de cristianismo e comunismo. Olha só, então nós temos um trecho aqui que vem lá do terceiro manuscrito econômico e filosófico, parte quinta, que ele fala o seguinte, Karl Marx fala o seguinte: o comunismo começa onde começa o ateísmo. Então já pontua isso. Agora vamos andar mais um pouquinho aqui, vamos pegar um outro livro. Manifesto Comunista. O comunismo, porém, abole as verdades eternas, abole a religião e a moral. Palavra de Karl Marx. Olha, a visão dele é essa, do comunismo, ou socialismo, não é esse movimento dessa... Então, quer dizer, aí eu entendo um pouco o que o Robson está perguntando. Alguns associam o nascimento do comunismo, se deriva do cristianismo. Se deriva de que forma? Na vontade de Marx de destruir o cristianismo. Essa vontade dele, de Marx, de poder acabar com tudo que é religião e cristão, motivou ele a desenvolver o pensamento, né, que veio a seguir, né, o pensamento socialista, o pensamento comunista que a gente tem hoje, né, justamente isso, para poder destruir, incentivou ele a desenvolver o pensamento dele. Não que o cristianismo tenha inspirado as ideias dele, não, né, inspirou ele a vontade de destruir, né, o cristianismo, né. Então é assim que, nesse ponto é que derivou, né. Parece aqui, eu lembrei até de uma fala do Rui Barbosa, né, que embora não fosse espírita, era um homem muito importante, foi um homem muito inteligente, muito importante na história do Brasil, com grande cabedal intelectual, né, a Águia de Haia, e que disse o seguinte: o comunismo não é a fraternidade, é a invasão do ódio entre as classes. Não é a reconciliação dos homens, é a sua exterminação mútua. Não arvora a bandeira do evangelho, bane Deus das almas e das reivindicações populares. Não dá trégua à ordem, não conhece a liberdade cristã.
E é importante a gente fazer uma consideração também, né, que assim, me parece que não existe sistema perfeito, né? Agora, a gente sabe o que não dá certo. A história já mostrou, né, o que não dá certo, e a doutrina espírita, de forma explícita, nos mostra, né? Então, para não ficar parecendo assim, defende tal corrente de pensamento, não. Mesmo porque os homens são Eu não vou imperfeitos, entrar né? nesse mérito, né? Mesmo porque os homens são imperfeitos. Como exigir um mundo perfeito, um sistema econômico perfeito, tudo perfeito, se os homens são imperfeitos? É por isso que o Espiritismo vai na raiz do problema, que somos nós. Enquanto Exatamente. nós nos melhorarmos, não haverá mundo melhor. Mas o que se quer é justamente uma ordem oposta. Como é que eles querem que se conserte o mundo de fora para dentro, né? E não do dentro para fora. Então, e nunca vão conseguir, porque os homens são ainda muito imperfeitos, ainda são dominados, como nós bem sabemos com o Espiritismo, pelas mais paixões, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, tudo que ainda, né, faz com que o planeta, né, o nosso mundo, seja um mundo de provas e expiações. E assim, eu volto a falar do cuidado que nós temos que ter com a invasão que vem ocorrendo, né, dentro das religiões, e na doutrina espírita não é diferente. O IGESE, por exemplo, né, acho que o Juliano sabe da história, acho que o Arthur também, o IGESE nasceu da preocupação que nós estávamos tendo aqui em Goiás, de uma corrente aí, alguns confrades espíritas, defendendo a descriminalização do aborto, abertamente. Né? Inclusive, é mais de uma, né? São algumas instituições aqui, né, que têm entrado nessa defesa desses ideais. Né? Então, assim, é surreal. Eu desculpa, mas assim, Deus que me perdoe se eu estiver sendo, né, enfim, sendo tomado aí pela vaidade e pelo ego, mas eu particularmente considero, dentro da minha pequenez, considero surreal. Né? Então, assim, você tem na doutrina espírita, de forma categórica, o que é o aborto, o que ele representa, né? As consequências do aborto. Você tem um trabalho da FEB, vários livros lançados acerca desse tema, né? Você tem aquele opúsculo, que também tem um material muito bacana, um opúsculo lançado pela FEB que trata do tema aborto, e aí, de repente, e com embasamento no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E com o mesmo discurso da política ideológica do mundo lá fora. O mesmo discurso, a mesma justificativa. Sim. Né? Então a gente tem que estar muito atento. Isso nos deixa muito claro que é a tentativa da ideologia de invadir a religião, de invadir a doutrina espírita. Assim como acontece com os nossos irmãos católicos, através da teologia da libertação. Então, assim, o que eu quero deixar de sugestão, né, é que nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer o mundo onde nós estamos inseridos, o que está acontecendo no mundo onde nós estamos inseridos. Né? Então, eu preciso saber o que é marxismo cultural, revolução cultural, Antônio Gramsci, que eu vou entender todos esses movimentos. Vai ficar muito claro para mim, né, quando eu estudar tudo isso. E aí eu consigo me proteger melhor. Eu não vou cair no canto da sereia, como disse o Arthur, porque eu sei o que está por trás. Eu sei o que está por trás do discurso bonitinho, bem construidinho. Mas a intenção é outra, né? Quando você pega, por exemplo, a questão da Revolução Cultural, do marxismo cultural, de Antônio Gramsci, quando perceberam que pelas armas, pela luta, não ia funcionar, qual foi a ideia? Vamos ocupar os espaços. Exatamente. Inclusive nas religiões. Uhum. Inclusive nas religiões. E a ideia é implodir de dentro para fora. Implodir de dentro para fora. Então, assim, a gente tem que entender, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo. E a nossa intenção aqui é simplesmente
proteger a doutrina espírita, é só isso. Né? Só isso. A minha fala aqui é só nesse sentido, mais nada. Eu não quero aqui atacar ninguém, não quero não. proteger a doutrina espírita, só isso. E ela precisa da nossa proteção. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. E você sabe que como que é encarada a moral cristã dos adeptos dessas ideologias? Como moral burguesa. Quer dizer, eles, inclusive, não acreditam na moral cristã. Dizem que essa moral cristã foi engendrada na sociedade, é uma mera característica cultural que eles apelidam de moral burguesa. Então, dentro do movimento revolucionário, não existe essa moral de Jesus, muito pelo contrário, né? É algo completamente amoral. Então, e é o seguinte, vale tudo pela revolução, vale tudo por esse ideal, inclusive matar. É por isso que nesses regimes se mata à torta e à direita. Alguns fazem, inclusive, um cálculo que chega a 100 milhões, e é pura verdade, não é uma especulação. Porque no regime maoísta foi 60 milhões, no regime stalinista foi 40 milhões, fora aqui em Cuba, né, Coreia do Norte e outros tantos, o Pol Pot, enfim, vários tiranos, ditadores sanguinários que mataram os seus, inclusive, concidadãos, tendo como desculpa o ideal revolucionário. E outra, né, para concluir, se ataca também a família. Né? Se chega a dizer que pai e mãe são indivíduos opressores, que a família é opressora. Então, querem também jogar filhos contra pais, né? O trabalho também. Eles dizem que quem tem uma empresa, quem é um empresário, alguém enfim, o capitalista, que é o detentor do capital, né? Capitalista vem disso, detentor do capital, que se utiliza da força de trabalho. É um explorador, quer dizer, demonizando a figura daquele que dá emprego. E a religião é o ópio do povo. Então, nós temos o ataque à família, ao trabalho e à religião. Quer dizer, é justamente os pilares da sociedade em que nós vivemos, que pode até não ser perfeita, mas se já tem dificuldades estando sobre esses 3 pilares tão importantes, imagine se eles forem destruídos. Exatamente, concordo plenamente. Inclusive, acho até que nós já podemos puxar um pouquinho mais a nossa live hoje para os aspectos doutrinários. Nós vamos vendo que existe um alinhamento entre vários aspectos, não apenas da doutrina, mas dos autores da doutrina sobre esse tema, né? Eu vou expor aqui algumas passagens de algumas obras, 2 ou 3 obras aqui, para os nossos próprios irmãos que estão nos assistindo poder depois captar isso e estudar em casa, né? Porque muitas vezes a gente pensa, muitas pessoas podem pensar que nós estamos falando de opinião política aqui, não é. A ideia da live é expor o que a doutrina pensa da política, né? E a doutrina tem uma visão muito clara, muito direta, né? Autores clássicos que às vezes são ignorados, justamente às vezes para não criar um conflito, não criar ali uma divergência. Algumas obras do Espiritismo elas nem são colocadas muito para estudo, para não gerar debate demais, acirrado. Isso fica relegado a esses momentos aqui, né? Esses encontros que a gente tem, que são momentos muito especialíssimos, que a gente pode expor esse assunto com mais maturidade, né? Para quem quer realmente aprofundar no assunto, né? Então eu trouxe um texto que eu trouxe aqui, extraído lá da obra de Leon Denis. Quem nunca ouviu falar de Leon Denis? Grande amigo de Allan Kardec, deixou aí as obras no Invisível, deixou o Problema do Ser, do Destino e da Dor, obras são estudadas aí a todo lado. Mas deixou também uma obra que chama Socialismo e Espiritismo, que essa pouca gente põe a mão, né? Tem medo de mexer. Mas ele tem uma opinião muito certa lá, Leon Denis. Ele fala: socialismo de Karl Marx, um homem ácido e odioso, a visão dele de Marx, cujo objetivo principal é a guerra das classes. Tudo desprovido de generosidade e grandeza. E não leva senão a investida, o esmagamento de uns pelos outros. Essa é a visão que o Leon Denis, esse espírita clássico, traz aí, de uma visão de época, do que ele viu acontecer lá em loco, né? Vivenciando, né, a situação na Europa, né? Vendo o que estava acontecendo lá, né? E nós temos mais ainda, olha só, o Emmanuel. O Emmanuel é outro também que traz... Juliano, deixa eu só fazer uma observação, que eu vou falar baixinho. Será que é à toa que o grande Divaldo Franco vem falando sistematicamente desse assunto nas suas palestras? Alertando os espíritas? Será?
né? Um espírita e um espírito da envergadura de Divaldo Franco? Será que é por acaso? Teve uma palestra que ele fez em Santa Maria, você acredita que há 4 anos atrás, se não me engano, que eu inclusive compartilhei na minha rede social. Me parece que da minha rede social, porque eu não entendo muito bem como é que funciona essa questão da rede social, mas aparece na minha rede social lá que teve mais de 1 milhão de visualizações, né? Então só fica esse alerta e assim, a minha total admiração pelo Divaldo, porque o Divaldo vem fazendo esse alerta há muito tempo e tem muito espírita famoso que se cala em relação a isso, com medo de perder seguidores e com medo de não ter likes. E eu acho isso muito perigoso também. A gente ficar presos, né, a essa questão como é que vai ser a repercussão? Será que vão achar bom ou vão achar ruim? Será que eu vou perder seguidor na rede social? Volto a dizer, seja o seu dizer, sim, sim, não, não. Exatamente. Inclusive, nós temos um comentário aqui do Robson, que ele diz o seguinte: olha, a visão do Leon Denis é bem diferente do que se chama hoje de socialismo. Eu não discordo dele, não, realmente. Nós estamos ainda longe de ser o que foi uma União Soviética, né, do que foi o regime de Mao Tse, nós estamos longe disso. Mas existe uma base que é muito comum, né? Por mais que o socialismo pareça que está uma realidade muito distante, a gente viu na América do Sul acontecer certos desvios, né, que foram muito graves, né? Governos fechando rede de TV, governos que fizeram, que absorveram as empresas de fora, nacionalizaram essas empresas, né? Que tentaram criar um Estado totalitário, né? Ainda estamos vendo essas investidas na criação desses Estados totalitários, ainda temos essa visão, né? E governos que ficaram após uma eleição, após outra, mudaram as suas constituições para poder ficar mais tempo no poder. A gente viu isso acontecendo. Quer dizer, por mais que o que a gente viu na União Soviética esteja distante, ainda é muito comum esses focos de situações muito parecidas com o que houve no passado, né? Quer dizer, embora teve essa modificação, eu penso que algumas coisas não estão muito distantes, não, né? Muita coisa tá, outras nem tanto, né? O socialismo ele tem essa característica, ele vai se amoldando, ele é meio camaleônico. Exatamente. Ele vai se amoldando. O regime soviético caiu, mas eles se readaptaram à nova realidade. E aí tem os ajustes no discurso para tentar atrair conforme os interesses da época, né? Hoje, por exemplo, o discurso que está na ponta da língua é o discurso identitário, né? Onde você, por exemplo, através de um discurso também muito bonitinho, chamado do politicamente correto, acaba ocasionando o quê? O despertamento da luta racial, né? Hoje já está havendo a questão do racismo inverso, né? Onde você, por exemplo, já adota os mesmos preceitos, só que de maneira oposta ao que se dizia. Então, por exemplo, se antes o racismo era contra o elemento negro, hoje já eles querem inverter para o elemento branco. A gente já vê aí, isso tudo é por causa do homem branco, homem heterossexual branco. Aí já também entra na área da sexualidade, através do incentivo à sexualização precoce, né? A questão do feminismo, né? Que também tem repercussões, esse feminismo radical, repercussões terríveis, inclusive servindo de massa de manobra para defender as pautas como o aborto, por exemplo, colocando na cabeça das mulheres que elas são donas também do corpo do feto, né? Meu corpo, minhas regras. Só que ela se esquece que o feto não é parte do corpo dela, é um elemento estranho, né? Que tem uma individualidade. Né? Então, são todas pautas, né, que têm como objetivo não a união, não a integração e a fraternidade, muito pelo contrário, é a desintegração, é o embate, é o conflito, seja na área sexual, seja na área racial, em todas as esferas da vida. É isso mesmo. É isso aí, é o estímulo ao conflito. Sim. Exatamente. Vou citar aqui mais uma passagenzinha aqui, de uma obra que também é muito interessante, que é a obra O Caminho da Luz, de Emmanuel. Foi um texto que Emmanuel psicografou com o Chico Xavier, ali no estouro da Segunda Guerra Mundial. O livro foi lançado bem ali. Né? Só fazer uma observação, porque senão depois eu posso até me esquecer, e eu acho que é importante. Não que todos esses problemas não existam, né?
que o Arthur colocou, o racismo, os Sim, preconceitos, claro. eles existem, Sim, eles existem, né? claro. Agora, o problema é a forma como se encara esses problemas Uhum. e as propostas de solução desses problemas, né? Exato. E nada melhor que a doutrina espírita, nada melhor do que a doutrina espírita para Uhum. resolver esses problemas. É. Exatamente, é isso mesmo. Olha só o Emmanuel, né? Emmanuel também lançou uma crítica lá no capítulo 24, lá do Caminho da Luz, né, onde ele fala do espiritismo e as grandes transições. Então, ele vai mais uma vez falar dos perigos do socialismo, né? Então, ele fala, olha, o socialismo propõe reformas viscerais e imediatas, mas é uma revolução sociológica de consequências imprevisíveis e que ameaça a estabilidade da própria civilização. Olha, ameaça a estabilidade da civilização. A visão de Emmanuel é uma visão muito alarmista, né? Muito preocupado com isso, né? E lançou essa obra justamente ali, né? No iníciozinho da Segunda Guerra Mundial, né? 38 ali que essa obra foi lançada. Né? Então ele já havia ali o panorama espiritual muito complexo, né? Vendo acontecer, muito perigoso para o futuro, né? Emmanuel traz para nós. Né? E eu acho que mais uma obra de estudo para quem está em casa, eu penso que seria talvez uma das obras máximas que a gente tem, que saiu do Chico Xavier, que é o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Então, quer dizer, a gente já tem a visão de Humberto de Campos logo no nome do livro, né? Brasil, pátria, evangelho, né? Quer dizer, o quanto que o Humberto de Campos ele potencializa e eleva os ideais nacionais, né? O ideal dessa vontade do nosso orgulho de ser brasileiro, de abraçar nossa bandeira, né? De entender o nosso país, né? De entender por que nós estamos aqui. Então, quer dizer, já mostra esse ideal apaixonado dele, né? E justamente lá no finalzinho, capítulo 30, ele lança lá uma visão, né? Que ele teve de toda a situação, que também foi mais ou menos na época, né, do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, né, que lançou esse aqui. Nessa época de confusão e amargura, quando, com as mais justas razões, se tem por toda parte a triste organização do homem econômico da filosofia marxista. Então ele já viu o marxismo se espalhando por toda parte e ele chamava isso de triste filosofia, né? E essa filosofia dá em que na visão de Humberto de Campos? Vem destruir todo o patrimônio de tradições que lutaram e sofreram no pretérito da humanidade. Que é justamente o que o Marx falou, né? Nesses trechos que eu li das obras dele, né? Quer dizer, é a ruptura com o passado, com a tradição, com o que já existe. Inventar tudo de novo. Essa moral já era, essa economia já era, Exato. esse povo já era, essas posições já eram, vamos começar de novo. Quer dizer, mas tem gente aí fazendo releitura de Kardec, viu? Eu acho que até daqui a pouco vai ter uma releitura do Evangelho de Jesus. Exatamente. Sabe que me afigura, por vezes, isso? Quando você tem uma casa e a casa tem uma goteira. Em vez de você arrumar a goteira, você põe ela toda abaixo e vai construí-la de novo por causa da goteira. Essa é uma boa imagem do que pretendem alguns. Eles acham que é derrubando a casa que você vai resolver o problema da goteira. Enquanto, na verdade, nós temos que ir reformando a casa. Né? E não simplesmente ter que construir tudo de novo do zero. Né? A sociedade hoje, o nosso mundo, levou séculos e séculos para alcançarmos esse nível que estamos hoje. Isso não surgiu do nada. Né? Simplesmente se joga no lixo séculos, milhares de anos, né, de civilização e de esforços dos nossos antepassados, nós mesmos lá atrás, né, no lixo, porque um ou outro que nasceu ontem acha que está tudo errado. É por isso que essas ideias alcançam tanto o jovem, porque o jovem, né, ele naquela ânsia, naquela fase que ele vive, ele acha que está tudo errado e ele que está certo. E quem não foi assim, né? Passamos por isso. Exatamente. Então, eles gostam de cooptar. É por isso que há isso nas escolas, há essa doutrinação nas escolas. Porque pega aquela mente cheia de sonhos, cheia de utopias, né? E incutem essas ideias de que o pai dele não vale nada, que a mãe dele também não vale nada, que a sociedade está toda perdida e só ele e os amiguinhos dele vão salvar o mundo. Né? Então, isso é muito bem engendrado, né? Foi uma boa lembrança do Adriano, do Antônio Gramsci. Leiam Antônio Gramsci, vocês vão entender exatamente tudo isso que nós estamos falando. Isso não é da nossa cabeça, nós, como disse o Adriano, não estamos em implicância com ninguém, tratamos todos como irmãos, enfim, sem problema nenhum,
convivemos com todos, né, Adriano? Agora, no que tange a discutir ideias, nós estamos aqui expondo as nossas ideias, aquilo que nós observamos. Agora, cada um vai tirar suas próprias conclusões, mas para tirar suas próprias conclusões, tem que ir atrás da informação. Não fiquem só de ouvir falar, porque isso vai fazer simplesmente que você também vire joguete na mão de um ou de outro. E sem teoria da conspiração, né? O que nós estamos falando aqui, nós estamos falando com embasamento das obras. Sim. Tanto a questão da espírita, da doutrina espírita, quanto a questão de Marx, do marxismo aí, que o Juliano leu alguns trechos, né? O que a gente vê é muito marxista que nunca leu o Manifesto Comunista. Nunca abriu uma. Né? Ele foi formado por meme de WhatsApp, né? Artezinha, imagem de rede social. Então, é preciso que a gente se aprofunde mais. E outra, leia de tudo. Leia de tudo. Sim. Quando você tiver um tema, um assunto que você tem dúvida, leia quem fala contra e leia quem fala a favor. Você não pode ler um lado só, uma versão só. Né? Leia ambos os lados, confronte com a realidade, e aí você vai ter uma segurança maior naquilo que você vai adotar como pensamento. Né? Então, a gente precisa ler de tudo. A gente não tem que ler uma coisa só, não. A gente precisa ler de tudo, inclusive aquilo que a gente acha que está errado. Exatamente. Olha, nesses últimos tempos, nesses últimos meses, muitas pessoas vêm me perguntando: Juliano, você vai votar em quem? Tem alguém que você acha que representa de alguma forma o espiritismo e tudo? Eu digo assim, não tem. Ninguém está representando o espiritismo ou o cristianismo, ainda não está representando nenhum partido, ainda não. Mas a doutrina espírita indica que caminhos são melhores do que outros, ou caminhos são piores do que outros, para a gente pensar, refletir a respeito dos ideais que estão sendo colocados, né? No início da live, né, durante a apresentação, falei um pouquinho sobre isso, né? Quer dizer, a gente aprendeu, enquanto brasileiro, a olhar muito para a cara do candidato, simpatiza ou não. Enquanto que a doutrina espírita nos pede, né, como foi tanto falado aqui hoje, né, olha o ideal que está por trás, o ideal que sustenta essa pessoa, vê se o ideal dele é um ideal melhor, vê se o ideal dele, pelo menos 50% desse ideal, 60%, 70%, 80% desse ideal já tiver mais compatível com o cristianismo, com a doutrina espírita, já está valendo um pouco melhor. Porque às vezes um outro, que também está ali, a gente está olhando para o rosto dele, vendo ele, às vezes ele representa só 30% do espiritismo, 40% a menos representado, para que a gente possa tentar cada vez mais valorizar aquilo que é da nossa alçada, valorizar a questão moral, as comunidades que falam da importância da família, é um bom discurso. Que fala de religião, excelente discurso. Que fala de aborto, não é um discurso tão bom. Que fala de liberar drogas, já não é um discurso tão bom. E a gente avaliar qual a filosofia que esse candidato está conectado a ele. Porque a gente sabe que o mundo nosso é um mundo de expiação e provas. Não tem gente perfeita. Não. Tem gente que fala muita coisa que não deve, tem gente que faz o que não deve. O que a gente tem que tentar é minimizar os problemas. Buscar perfeição, nós vamos nos frustrar pesadamente. Quem for buscar perfeição vai votar nulo o resto da vida. Mas se a gente buscar pelo menos um ideal um pouco melhor, né? Um pouco melhor, eu acho que a gente já empreende para um caminho que tende a evoluir, né? É isso aí, focar nas ações, né? E mais pelas ações, não tanto pelas palavras. Não existe o partido espírita, né? Então, assim, nós não temos a ideologia não vai se encaixar no espiritismo, na sua totalidade, sempre vai ficar um ponto ou outro ali que não vai haver convergência. Agora, como o Juliano colocou, você vai pegar aquela ideologia, o que aquele candidato representa, porque até foi importante essa colocação do Juliano, né? Fulano tem um bom discurso, é legal, é honesto. O que está por trás? O que está por trás? Qual o partido do fulano? O que o partido dele prega? Quais são as bases? Quais são os princípios? Né? Então eu tenho que analisar isso. Não é só porque é bonitinho, tem um discurso bem construído. O que está por trás disso? Né? Não é honesto, não tem processo, não tem acusação de corrupção. Mas o que ele representa? Então a gente tem que estar muito atento a isso, a ideia que está por trás daquele candidato. Porque senão a gente pode se enganar muito, né?
Então, a gente tem que ter muita atenção em relação a isso e buscar, penso eu, ser o menos incoerente possível. Porque não vai existir um candidato, um partido que vai representar a totalidade do que a doutrina espírita nos traz. Então, na minha visão, eu tenho que tentar ser o menos incoerente possível, né? Então, é fazer essa análise. O que prega a doutrina espírita, o que aquele candidato, o que aquele partido representam. Quais são os princípios que eles defendem. O que me parece é que está faltando muito a noção de proporção na escolha dos candidatos. As pessoas, por vezes, se apegam a alguns detalhes que não vão ter nenhum reflexo sobre a vida das pessoas, como, eu não vou votar no ciclano porque ele fala muito palavrão, ele é desbocado, não gosto disso. Mas aí vai lá e escolhe um outro que foi condenado em 3 instâncias, por corrupção, desviou bilhões da educação, da saúde, não sei o quê. Mas qual é a coerência disso? Por que você, então, deixou de votar num porque falou palavrão, mas vai votar em outro que, pelas ações dele, fez com que muitas pessoas morressem nos hospitais por falta de recursos, as crianças ficassem sem escola, enfim, a rua não fosse asfaltada? Então, a gente tem que ter essa noção de proporção. Se a gente ficar, como disse o Adriano, preocupados com questiúnculas, buscando uma perfeição inexistente nos candidatos, como foi bem falado, a gente vai votar em ninguém. Né? E aí fica complicado. Então, a gente tem que ter uma noção de proporção entre alguém que, né, pelo menos se caracteriza pela honestidade, enfim, a gente vê mais verdade no que ele está falando, do que outro, que, por exemplo, já há provas aí. Estou falando assim, de maneira geral, tá? Alguém que já foi condenado, alguém que já foi provado efetivamente que é uma pessoa que não merece a nossa confiança. Então, a gente vai lá e tenta, né, ser o mais coerente possível, mas sempre levando em conta a questão da proporção. Eu não posso comparar, até na lei mesmo, eu não posso comparar um ladrão de galinha com alguém que assalta um banco. As penas, inclusive, são completamente diferentes. Né? Não que roubar galinha seja o ideal, né? Obviamente, ninguém está dizendo que o roubo seja alguma coisa admissível. Estou apenas usando essas duas maneiras para ver como que anda a cabeça das pessoas, pelo menos ao meu ver, né? Completamente fora de um eixo, comparando coisas pequenas, quase que sem uma menor importância, porque não vai afetar a vida de ninguém, com outros que as suas atitudes já afetaram milhões e milhões de pessoas. E aí, Juliano, só para fazer um complemento em cima do que o Arthur colocou, eu, como vice-presidente do Comitê Goiano da Cidadania em Defesa da Vida contra o Aborto, por exemplo, essa é uma questão que para mim é inegociável. Não só o Adriano cidadão, mas o Adriano espírita, porque a doutrina espírita é muito clara nesse sentido. Né? Então, é o tipo da situação que não tem, vamos dialogar acerca do assunto para chegarmos no entendimento. Aí eu deixo a pergunta: existe meio aborto? Não. Não existe meio aborto. Né? Então, a doutrina espírita é muito clara nesse sentido. Né? Quem não sabe o que é o aborto, eu deixo aqui a dica de buscarem aí, deve estar disponível aí no YouTube, o filme Grito Silencioso, para entender o que é o aborto, né? É um vídeo do Dr. Bernard Nathanson, ele que foi um dos maiores defensores da descriminalização do aborto nos Estados Unidos, né? Ele foi um dos que estiveram à frente desse movimento, e depois de fazer milhares de procedimentos de aborto, um determinado dia lá, fazendo a ultrassom para fazer um aborto, ele viu o feto abrindo a boquinha, mexendo a boquinha, como se estivesse gritando por socorro. Por isso que o documentário se chama Grito Silencioso. E ali, naquele momento, ele se despertou, virou a cabeça completamente, né? E aí passou a ser, a partir daquele momento, um dos maiores defensores da vida nos Estados Unidos. Né? Então, assim, eu participei de um evento espírita, certa feita, que o mentor espiritual dessa reunião nos disse que a questão do aborto
deveria ser não mais uma bandeira do movimento espírita, mas a bandeira do movimento espírita, né? E que a descriminalização do aborto no Brasil representaria uma estagnação espiritual de aproximadamente 500 anos para o Brasil, né? Devido às consequências dessa descriminalização. Então, assim, são questões que nós temos que estar muito atentos. Elas não são simples questões materiais, são questões espirituais importantíssimas. Importantíssimas. É preciso que a gente entenda isso, né? Porque senão a gente começa a relativizar tudo. Senão a gente entra nessa coisa da relativização de absolutamente tudo, né? Isso me fez lembrar, você citou Estados Unidos aí, né? E nos Estados Unidos tivemos o presidente Ronald Reagan, que disse o seguinte, que era um conservador e do Partido Republicano, disse o seguinte: tenho notado que todas as pessoas que se dizem a favor do aborto já nasceram. Né? Então, existem realmente pautas político-ideológicas que se aproximam mais das nossas. Claro, não vão ser completamente defensores de todos os postulados espíritas, mas que estão minimamente alinhadas com esses postulados. Então, a gente tem que procurar identificar quais são elas, estudar todas, procurar identificar quais são elas e, né, caminharmos por ali, porque eu acredito que será o mais coerente. O que nós não consideramos coerente, particularmente, é justamente defender partidos e pautas político-ideológicas que defendam o aborto, liberação das drogas. Inclusive, isso dá muito pano para manga, mas é uma coisa que eu acho que necessita de maior diálogo, a questão de algumas pessoas defenderem justamente a questão do desarmamento, né? O Espiritismo deixa muito claro que o direito à defesa é legítimo, né? Agora, arma, você pode utilizar tudo como arma para tirar a vida da pessoa, não é só, né, arma de fogo. Né? Eu, por exemplo, não gosto de arma de fogo e não teria na minha casa. Só não é porque eu não gosto que eu vou deixar de... eu vou lutar para que os outros não tenham, porque eu não gosto. Porque há necessidade para tudo. Imagine um mundo sem polícia. Como é que seria? Né? Então, é claro que a arma não é nenhum símbolo de fraternidade, não é nada disso, mas é uma necessidade que ainda nós temos, porque o mundo que não tivesse, por exemplo, a segurança pública, seria um mundo completamente anárquico, porque as pessoas, muitos de nós, só deixamos de cometer crimes porque sabemos que teremos aquilo vai ter um reflexo. Né? E a Kardec fala disso, né, Arthur? Que no atual estágio de evolução que nós temos no planeta hoje, são necessárias leis rígidas, rigorosas. Né? Exatamente. Essa temática ela é realmente complexa. Eu entendo que ela realmente é um outro assunto que merece debate, né? Sim. Essas obras aí. Agora, uma outra que eu já li também sobre esse assunto é uma obra da Joana de Ângeles com o Divaldo, chama Após a Tempestade. E aí a obra... Ela expõe lá um capítulo, o nome já diz Após a Tempestade, então só assunto tempestuoso. Um dos capítulos do livro é justamente sobre guerra, a posição do soldado, do policial, e a Joana de Ângeles diz, né, quer dizer, embora não seja o ideal, né, o armamento, a guerra, o combate, né, com vidas que acabam, né, vidas materiais que acabam, infelizmente o mundo de expiação e prova não pode prescindir de um grupo armado, né, de defesa. Lá, né? Para que o policial, o soldado, não se sinta constrangido de ser cristão e ser soldado. Ela disse que não tem conflito, porque o mundo de expiação de prova é esse mundo mesmo, sabe? É um mundo violento e que ainda é necessário esses mecanismos de defesa, esses grupos, né, de defesa armada. Né? Exatamente. E você sabe que a polícia ela não chega em todos os lugares. Então, por exemplo, se eu tenho uma fazenda aí no interior de Goiás, vão chegar indivíduos armados. O que eu devo fazer? Eu simplesmente devo... É uma questão ético-moral muito importante. Será que eu realmente não tenho direito a defender a minha família? Será que realmente eu vou deixar que a minha filha, minha esposa sejam violentadas por bandidos porque eu acho
na minha concepção de que eu não posso ter uma arma, quer dizer, deixando de lado o direito que todos nós temos inalienável de nos defendermos contra o ataque. Então, a arma ela é sempre vista como um instrumento de ataque, mas não, ela também pode servir de um instrumento de defesa, e a defesa é sempre legítima. E a gente, assim, vendo uma situação prática da vida cotidiana, né? Nós vivenciamos aí, algum tempo atrás, greves de polícia militar em estados, e o caos se instalou, né? O caos se instalou. Eu tenho um conhecido que tem uma pousada se não me engano, em Salvador, na capital. E assim, num momento em que teve uma greve lá da Polícia Militar lá na Bahia, ele teve que passar o cadeado na porta lá da pousada. E todos estavam fazendo isso, porque os assaltos dispararam, então assim, ficou terra sem lei, né? Terra sem lei, o caos. E aí você tem 0,0000001% da população que aterroriza todo o restante. É uma situação bem complexa mesmo. Gente, vamos caminhar para o nosso encerramento. O que vocês acham, hein? Vamos. Já na hora, né? Arthur, vou passar para você a palavra para você falar, encerrar aí com a gente, depois eu passo para o Adriano. Maravilha, é uma oportunidade muito valiosa que nós temos aqui de estarmos realmente refletindo sobre essas questões. Não, nenhum de nós aqui se arroga em dono da verdade. Estamos apenas convidando a todos a uma reflexão, né, um aprofundamento, né, e justamente procurando trazer à baila esses assuntos para que a gente possa efetivamente, nós possamos efetivamente nos alinharmos com pautas que, claro, não serão pautas 100% espíritas, mas que possam representar, de certa maneira, os nossos anseios de termos um mundo contra o aborto, um mundo livre das drogas, um mundo que possamos ter a liberdade religiosa, a liberdade de culto, a liberdade de expressão, né, uma estabilidade econômica com incentivo, que as pessoas deem asas à sua imaginação, possam se tornar empreendedores, não fiquem escravas do Estado, né? Enfim, são valores que a doutrina espírita abraça, né? Então, obviamente não estamos querendo influenciar ninguém, mas apenas demonstrando aqui, como podemos demonstrar, e haveria até muito mais coisa, mas ficaria realmente muito longo esse nosso estudo, demonstrar que o Espiritismo abraça determinados princípios que já estão muito bem representados no mundo que nós estamos na atualidade. Né? Então, que possamos aí nos aprofundar, como bem disse o Adriano, sempre possamos dar ensejo aos pensamentos em oposição. Não fiquemos só ouvindo um discurso, ouçamos também um discurso contrário para nós chegarmos à conclusão, que é uma conclusão individual, não precisa ser coletiva, não é porque todo mundo está fazendo assim que eu tenho que fazer assim também, todo mundo está pensando assim ou escolhendo assim que eu tenho que escolher também, né? Para não sermos aí marionetes, não sejamos aí cooptados como mais um, né? E então é muito bom, né, termos esse espaço aqui na internet com o IGESE, e que possamos aí na próxima eleição, né, já está bem próximo, no próximo domingo, fazermos as nossas escolhas e votarmos com coerência, votarmos com inteligência, porque disso depende, inclusive, o nosso movimento espírita. Amanhã ou depois, né, se tivermos aí grupos que possivelmente não gostem muito, que se discuta o que eles chamam de religião, né? O Espiritismo é uma religião, como geralmente nós se entende, né? Mas vai que, né, amanhã ou depois alguns indivíduos, alguns grupamentos ideológicos se incomodem com a mensagem espírita e aí resolvam fechar os centros. E aí? Né? Como é que fica? E isso já aconteceu no mundo, isso não é uma teoria da conspiração. Lá em Cuba, por exemplo, os centros espíritas já foram fechados. E aí houve
ao longo do tempo, uma certa abertura, e hoje eles podem fazer os seus estudos, mas desde que, né, certos assuntos não sejam muito explorados, porque senão, né, o partidão lá manda, né, fechar o centro, isso se não fizer coisa pior. Então, agradecemos aí pelo convite, pela oportunidade e bom voto a todos. É isso aí, Adriano. Agradecer ao Juliano, agradecer a Carlinha, que não está conosco, mas, né, fez o convite aí para que nós estivéssemos juntos aí nessa noite de sexta-feira. E voltar a dizer, né, que assim fica a sugestão de que todos nós estudemos. Essa não é a melhor, é a única saída, né? Esclarecimento. E que a gente possa buscar o esclarecimento tanto dentro da doutrina espírita, que é o principal para nós, que é a nossa transformação moral, e que nós possamos também entender o mundo em que vivemos. Fica aqui essa sugestão. E busquem sempre estudar todos os posicionamentos, confrontá-los com a realidade, para que cheguemos aí às melhores conclusões. Lembrando que polêmica vai existir dentro da própria doutrina espírita, né? Vai existir nas mais diversas correntes ideológicas, ali internamente, né? Agora, que tudo seja feito de forma intelectualmente honesta, né? Que as intenções sejam claras, sejam transparentes, porque o que a gente vê muito são os camaleões, né? Que tem um discurso, mas a intenção é outra. Se você perguntar, você é espírita ou é aquilo, se você tiver de escolher, a pessoa deixa a doutrina espírita de lado, né? Para abraçar outro caminho. Então, que a gente tenha a sabedoria de entender todos esses movimentos. Bom, gente, vocês já falaram tudo, eu não vou falar mais nada. Foi muito bom. Eu só vou deixar aqui um recadinho para o Robson Reis, ele pediu para que fosse colocado aí, né, no chat, a relação das obras e as passagens que a gente trouxe aqui hoje. Vou deixar assim, viu, Robson? Nós, como somos um instituto de estudo, né, nossa intenção não é convencer ninguém de nada, nem que vocês acreditem no que a gente está falando. Eu vou botar as obras aí, sim. Vou botar o nome de cada livro, cada trecho aí, para vocês mesmos buscarem, estudarem e vocês mesmos ventilarem esse assunto aí com vocês, com as suas famílias, tá bom, gente? A intenção nossa era só expor a doutrina mesmo, né? E comentar a respeito do que os próprios autores espíritas fizeram, né? Então, nós tratamos um pouco aqui da história e depois fomos para as obras, né? Avaliando o que Emmanuel disse, Humberto Campos, o próprio Kardec, né? Então, a gente quer que todo mundo faça isso também, viu? Então é isso. Vou encerrar aqui minha participação. Arthur, brigadão por aceitar esse convite assim de última hora, sabe? A sua contribuição foi assim inigualável. Adriano, parceirão, Adriano aqui, ele ter topado essa comigo aqui para mim foi um ato de heroísmo da parte dele também, porque não é um assunto fácil, né? Eu sei que precisa muito equilíbrio, precisa da gente ter muita fé, ter harmonia, ter um coração também bastante assim firme, um coração bastante limpo, consciência limpa para tratar desse assunto, sem a gente ficar trazendo tendências pessoais, né? O quanto que é difícil, né? Então, a gente tenta trazer ao máximo a doutrina para poder nos equilibrar, né, e nos guiar, né, a nossa forma de falar, agir e pensar, né, gente? Então, é isso aí. A todos, muito obrigado, e muito obrigado também aos nossos internautas aí, né, por ter nos acompanhado até agora aí, gente. Muito obrigado. Valeu. Homem de pedra ali. Legal.